Ironicamente, o primeiro passo para o processo revolucionário que acabou com a queda do antigo regime resultou na insatisfação dos grupos beneficiados pelo absolutismo. O rei insistiu na reforma, mas os notáveis não cederam. Diante do impasse, o ministro das Finanças, Jacques Necker, sugeriu ao rei a convocação dos Estados Gerais, a Assembleia Representativa das três ordens ou estados do reino, que era o clero, a nobreza e o povo, que não se reunia desde 1614. A convocação dos Estados Gerais atendia às expectativas contraditórias de vários setores sociais. A nobreza e o alto clero pretendiam obter o apoio de setores burgueses para limitar o poder real e continuar a não pagar impostos. A alta burguesia, por sua vez, queria livrar a economia de diversos impostos e entraves, mas via com bons olhos a extinção dos privilégios fiscais da nobreza e do clero. Os grupos populares do campo e da cidade não tinham representantes nem mesmo no terceiro estado, mas guardavam os acontecimentos na expectativa de amenizar sua miséria. Fizeram chegar aos deputados suas reivindicações por meio dos cadernos de reclamações, feitos em diversas vilas do reino. Em 5 de maio de 1789, os representantes de cada ordem compareceram à sala de onde se reuniria a Assembleia dos Estados Gerais no Palácio de Versalhes, símbolo do absolutismo francês. As cartas pareciam embaralhadas, muitos burgueses enobrecidos apoiavam a nobreza e alguns nobres esclarecidos apoiavam as reformas. O alto clero, que eram os arcebispos e os bispos, tendia ao conservadorismo, e o baixo clero, curas de paróquias, tendiam a apoiar as reformas. Aliás, foi de autoria de um clérigo, o abade Emanuel, vigário-geral de Chartres, o texto que acabou representando uma espécie de manifesto das aspirações burguesas e populares. O que é o terceiro estado? Tudo. Que tem sido ele até agora na ordem política? Nada. Que pede ele? Tornar-se alguma coisa. Nesse emaranhado, a inclinação dos Estados Gerais era mesmo conservadora. Pretendia-se fazer mudanças profundas na ordem econômica, mas sem alterar radicalmente a organização social e a estrutura de poder. A vitória do conservadorismo era certa, sobretudo porque o voto na Assembleia não era individual, como queria o terceiro Estado, mas por Estado ou ordem, cada qual reunia num salão próprio. E a nobreza, o segundo estado, e o clero, o primeiro estado, se uniram contra as propostas mais radicais do terceiro estado, o povo. Apesar da tendência conservadora, a monarquia temia os Estados Gerais por representarem forte perigo para a sua autoridade. Assim, o rei resolveu dissolver a Assembleia. Em reação, os representantes do terceiro estado invadiram o salão de jogos do palácio onde a nobreza jogava a pela, uma forma antiga de tênis em quadra fechada, e determinaram: só arrecadariam pé quando fosse votada uma constituição para o reino. Então, em 9 de julho de 1789, fizeram juramento na sala de jogos da Pela, criando a Assembleia Nacional, logo transformada em Assembleia Constituinte. Começava a Revolução, embora o projeto se limitasse nessa altura a instaurar uma monarquia constitucional, restringindo o poder do rei.